quando se fala da candidatura do Venâncio Mondlane à presidência, ou melhor, para se tornar o líder do partido da Renamo, neste caso, então existe uma pequena possibilidade que ele venha a se tornar o tal presidente da Renamo, mas existe uma grande possibilidade de que ele não venha a se tornar presidente da Renamo, tornando mais fácil assim dizer que Venâncio Mondlane não será presidente da Renamo. E para ti que estás um pouco já chateado e interessado em querer saber quais são os possíveis motivos que poderiam levar a Venâncio Mondlane não ser o tal presidente da Renamo, te convido a assistir esse vídeo até o final para entender um pouco mais como que mais ou menos funciona nestas candidaturas desse partido, neste caso em questão, antes de você se decepcionar ou esperar o resultado depois mais tarde vir a se decepcionar. Bom, nós estamos em Moçambique e todos que têm acompanhado as redes sociais nos últimos meses têm visto esta pequena situação onde que um dos membros de um tal partido político moçambicano, ele pronuncia-se que vai concorrer para se tornar o presidente daquela organização política, neste caso daquele partido. Neste caso estamos a referir ao senhor Venâncio Mondlane. E também por ele ser alguém carismático e alguém que de alguma forma conquistou o coração de vários jovens moçambicanos, tanto como a maior parte da população moçambicana, que de uma certa forma são simpatizantes com este partido. Então, de uma certa forma, acabaram abraçando a causa dele, acabaram identificando ele como um possível exemplar ou um possível líder futuro desta organização política. E neste vídeo eu venho mostrar algumas possibilidades que tornarão com que ele não seja presidente deste partido, pelo simples fato de haver certas incongruências dentro do mesmo partido, um partido que se julga ser partido democrático, mas as suas lideranças algumas vezes acabam não sendo tão assim democráticas. É claro que são democráticos, mas não em todos os sentidos. Por que eu digo isso? Vejamos, neste tal partido que eu me refiro, se formos a ver todos os líderes desta organização partidária, de uma certa forma são pessoas que de uma certa forma uma vez ou outra eram militares. Então, por quê? Porque o partido em si, esta organização política, ela está dividida em duas partes. Uma parte ala militar e outra parte que é parte política. Então, e anteriormente, o antigo líder do mesmo partido, que muitos conhecem, era o senhor Afonso Dhlakama. E o senhor Afonso Dhlakama, ele era líder em duas posições. Era líder do lado militar, como um general de 4 estrelas, e depois era líder do lado político, como o presidente daquela organização política. E depois da sua morte em 2018, passa a assumir o seu cargo o senhor Issoufou Mamadou. O senhor Issoufou Mamadou, do lado político, ele é o presidente da organização política ou do partido político. E do lado da ala militar, tem uma certa patência do lado militar, neste caso. E este mesmo, ainda mesmo ele sendo um líder do lado militar, também acabou causando certas inquietações dentro da mesma organização militar, onde houveram vários generais que de uma certa forma estavam descontentes com a sua liderança e pediam a sua destituição do cargo, neste caso. E quando falamos da sua destituição do cargo, significava do lado político, tanto como do lado militar. Mas os militares estavam mais preocupados do lado militar, porque a força em si, que de alguma forma governa o partido, vem muito mais para a ala militar. Até que chegamos em 2023, onde que se realizaram as eleições autárquicas, onde se destacaram algumas pessoas por meio das suas campanhas eleitorais, tanto como no seu desempenho durante a campanha eleitoral. Uma dessas pessoas foram o Venâncio Mondlane, tanto como o Sr. Mushanga, que já é famoso desde longa data. O Venâncio Mondlane acabou também sendo uma das pessoas que se destacou neste movimento que aconteceu durante as campanhas eleitorais no âmbito de eleições para as eleições autárquicas do ano de 2023. E passando um dado momento, ele mesmo também, já sendo alguém que de alguma forma havia conquistado uma grande popularidade, e vários jovens de uma certa forma acabaram identificando um líder exemplar nele e de uma certa forma acabaram se tornando apoiantes, simpatizantes do mesmo político e de uma certa forma apoiadores do mesmo, e o mesmo vem a anunciar que ele pretende ser o quê? Ser o
presidente da Renamo neste caso. Só que quando vamos nesta questão, existe um problema aí. É um partido democrático, segundo o que se diz, segundo o que se sabe. Mas as suas escolhas, neste caso, quando se escolhe um presidente dessa ala política, desta organização política, quem escolhe não é o povo. Ao escolher o tal candidato para a presidência, quem escolhe é o órgão constitucional. Não sei bem o nome, dizem um Conselho Constitucional, uma coisa assim, eu não sei, deles mesmo, que eles lá são elegidos, essas pessoas, que de uma certa forma irão eleger o seu próximo presidente, não o povo. Então, e o que acontece com o senhor Venâncio? Ele está conquistando vários adversários dentro do seu círculo político e ele está conquistando vários apoiadores fora do seu círculo político, mas que são simpatizantes, que são apoiantes daquele seu grupo político. Então, o que acontece é o seguinte: no dia das eleições, tendo vários adversários do senhor Venâncio Mondlane, tendo várias pessoas que de uma certa forma não estão a favor do senhor Venâncio Mondlane, essas mesmas pessoas são as mesmas pessoas que serão encarregadas em querer escolher o futuro líder do lado político desta organização. Então, essas mesmas pessoas serão as mesmas que farão com que o senhor Venâncio perca a eleição para ser candidato do mesmo partido. E, ao mesmo tempo que acontece isso, o senhor Venâncio perde naquele Conselho Constitucional, não sei bem o nome, mas irei buscar e daí anexar aqui na edição do vídeo. Então, quando ele perde lá, do lado deles, político, porque fazem suas reuniões, suas sessões dentro do partido, onde que todos os membros estarão a escolher o seu futuro presidente neste caso. Só que enquanto lá estão satisfeitos por escolher aquela pessoa que é da sua vontade, do lado de fora, os simpatizantes, a população que de alguma forma apoia o mesmo partido, de uma certa forma estarão desmotivados, estarão de uma forma decepcionados. E tendo esta possibilidade de que o senhor Venâncio não venha a ser presidente, então acaba sendo meio que uma perca de tempo ele estar nesta questão em que ele de alguma forma esteja se empenhando em querer ser o líder desta facção política. Mas também posso dizer que de uma certa forma não venha a ser perca de tempo, dependendo daquilo que são os verdadeiros planos que esse senhor tem para o seu futuro. Como em uma determinada entrevista do seu passado, ele disse que ele nunca volta para trás, ele sempre tem a intenção de ir para frente. Então, quando se basearmos nesta afirmação que ele mesmo fez, de que ele não volta para trás, ele continua, então acredito que, de uma certa forma, o que ele mesmo já saiba que ele não vai ser eleito presidente do partido Renamo. E ele mesmo já tem consciência disso, de que ele vai perder, mas ele vai concorrer para, de uma certa forma, ele mostrar aos seus apoiadores, mostrar às pessoas que de alguma forma o apoiam, que de facto este partido que se diz democrático não tem nada de democracia. Ele está a concorrer nesta presidência com o objetivo de mostrar aos moçambicanos que o partido Renamo, que se diz partido democrático, não existe democracia. Porque quando se trata de democracia, é aquilo que é a vontade do povo. E a vontade do povo é Venâncio Mondlane. Mas nas eleições virão resultados que estarão desfavorecendo Venâncio Mondlane. E quem vai vencer, eu acredito que quem vai vencer nessas eleições dentro da Renamo vai ser uma outra pessoa. Logo, o Venâncio Mondlane está nisso justamente para mostrar ao povo moçambicano que apoia a Renamo, de que a Renamo que se diz democrática não é democrática. E ele tem uma finalidade com isto. Quando ele vai para lá, perde a favor daqueles membros da Renamo que não estão a escutar aquilo que é a vontade do povo, logo ele de alguma forma já estará de livre caminho para fundar o seu próprio partido. E ele fundando o seu próprio partido, ele mesmo sabe que nos primeiros anos ele não poderá ser presidente da República, mas ele sabe que vai conquistar muitos postos que, de uma certa forma, estes mesmos postos lhe irão proporcionar uma certa governação que ele mesmo sabendo, sendo alguém que de alguma forma está sempre em contato com o povo, ele irá organizar certas coisas que de uma certa forma estarão apoiando o povo. Bom, este é um assunto para outro vídeo. Para ti que de alguma forma gostou dessa informação, estás curioso para possíveis finalidades que o Venâncio Mondlane tem com essa sua candidatura, já te convido a se inscrever no canal, que o próximo vídeo prometo também te explicar por que ele
continua candidatando-se para a presidência da Renamo, mesmo sabendo que ele vai perder. E, aliás, o Venâncio Mondlane sabe muito bem que ele vai perder. E a intenção dele é mostrar ao povo moçambicano que o partido Renamo não é democrática de nada, é apenas uma farsa. E ele tem esse objetivo, e a finalidade do objetivo dele é dele criar seu próprio partido. E assim começou a destruição do próprio partido do Renamo, porque a tal democracia que eles visam, falam que tem democracia, lá não existe. Bom, talvez eu esteja errada e você é livre de pôr também a sua opinião e nos comentários desse vídeo e suas sugestões para os próximos vídeos. Eu me chamo José, me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.